esperar disso? É uma pergunta que eu faço. E, é, e então as sentinelas, as quais envieste para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize: no céu tens estado estas coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti, e contudo tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza de vosso coração, e por aquele mistério que as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dizem a eles: nunca, portanto, tereis paz. Aí eu não vou continuar lendo aqui, tá, gente? Mas depois, se vocês quiserem ver o livro de Enoque, você vai ver lá que Deus lhe manda lá os anjos para prender os rebeldes, os sentinelas rebeldes, tá? Então vamos lá, ó. Os anjos se misturam com as mulheres, geram gigantes, vem o arcanjo, né, Rafael, ou qualquer um deles lá, prende os anjos no tal do terron, no tal do abismo, no tal do poço do abismo, tranca eles lá. E aí depois vem o dilúvio, mata todo mundo. Aí a pergunta é, será que teve algum gigante que sobreviveu, sendo que o texto de Gênesis fala que nenhuma pessoa, né, a gente viu lá no Gênesis, né, nenhuma pessoa restaria, né? Não foi o que a gente leu no texto lá de Gênesis, né? Nenhuma alma viveria. Só que aí, gente, tem um porém, tá? Que eu preciso de que vocês entendam. Muitas vezes, a Bíblia ela não refere-se a determinadas coisas quando ela vai fazer um tipo de julgamento. Muitas vezes, tá? Gênesis capítulo 7, o último versículo aqui a gente leu, né? Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal e os répteis. Tá vendo que aqui, olha, a Bíblia está sendo clara, falando exatamente o que morreu. Homens, os seres humanos, os animais, os répteis, as aves. Tudo que estava na arca sobreviveu, né? Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca morreu, certo? Então, aqui está sendo bem claro o que é esse tudo aí, tá? Porque às vezes quando a Bíblia fala tudo, não é tudo. Isso aí tem vários outros contextos que depois eu posso estar mostrando para vocês que é assim, como eu tô te falando. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas o tudo aqui no caso então é até os nefilins? Bom, aqui não foi claro sobre isso, porque a Bíblia podia realmente falar sobre isso, olha. E os gigantes, mas aqui não fala isso. Então, deixa pra gente aí o quê? Um espaço para se o quê? Para se questionar, né? Para se é, especular. Aí a especulação é o seguinte: será que algum gigante sobreviveu ao dilúvio? Subindo no alto do monte, segurando numa árvore, né? Porque eles eram muito altos, às vezes não ficou, às vezes eles eram tão grandes que às vezes não morreram. Tudo bem. O texto aqui está falando que tudo morreu, mas eu estou querendo dizer para vocês aqui, para vocês entenderem que tal, pode ser que esse texto aqui esteja querendo dizer exatamente o que foi descrito: homens, animais, répteis, aves, e não está aqui, o texto aqui não está tratando de néfilins. E isso tem um motivo também. Qual que é o motivo do texto aqui não estar tratando de néfilins? É porque o livro de Enoque, ele fala, eu acho que eu não sei se eu coloquei aqui, vamos ver aqui. Eu vou ter que abrir aqui rapidamente, só pra gente ver, né? Não custa nada a gente ver, já que a gente está estudando isso, né? O texto de Enoque lá menciona, talvez eu só mencione também, que Deus ele manda, né, os anjos, cada um fazer a sua parte, tá? Então ele convoca lá, é, ele convoca alguns arcanjos, tá? Ele convoca alguns arcanjos para executar algumas coisas. Então, ó, tá aqui, ó, o texto de Enoque, tá? Aí os santos anjos, Miguel,
Gabriel, Radael, Suriel, Uriel. Eles clamavam a Deus por causa do sangue que estava sendo derramado na terra, certo? Eles clamavam. A terra estava desprovida de seus filhos. Aí ele fala: ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se dizendo: obtém justiça conosco com o Altíssimo. Então os anjos foram clamar para o Altíssimo, tá? Aí fala: tu viste o que Azazel tem feito com ele, tem ensinado a espécie de iniquidade sobre a terra, né? E tem ensinado sortilégios e tal. Aí aqui, esse capítulo aqui, ele está falando sobre o clamor que os anjos fizeram para Deus, né? Aí aqui fala assim, ó: então o Altíssimo, né, o Pai Yod-Heh-Vav-Heh, o grande santo, falou e enviou Ar-Sayalaiur, que é no texto original Uriel, tá? Em grego se fala Uriel, mas lá no hebraico lá é essa expressão aqui, tá? Então chamou Uriel, dizendo: Dize a eles em meu nome, esconde-te. E a quem? A, ao filho de Lameque. Quem que é o filho de Lameque? Né? Ao filho de Lameque, Enoque. Enoque. Tá. Então ele foi lá falar com Enoque para o Enoque se esconder. Aí, ó, aí não interessa aqui, nós vamos estar falando muito sobre isso não, mas o ponto aqui é o seguinte, ó. Aí mandou Rafael. Aí falou para Rafael assim: amarra a Azaziel os pés e as mãos e lança-o na escuridão, abrindo o deserto que está em Dudael e lança-o nele. Quer dizer, o buraco do abismo lá que vai ser aberto no final. No Apocalipse fala isso. Arremessa sobre ele pedras agudas, escuridão, tal, tal. Quer dizer, esses caras são presos lá e não saem de lá, tá, gente? Não sai até que o terrão seja aberto. Aí, ó. Todos os filhos dos homens, suas descendências, não perecerão em consequência de todo o segredo pela qual os sentinelas têm destruído. Aí Deus afirma mais uma vez que Deus não permitiria que a raça humana fosse dizimada, tá, gente? E toda a terra tem se corrompida pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel, né? Então Deus explica por que ele está mandando esse julgamento. Depois ele chama Gabriel e diz assim, ó: vai aos agora esse é o ponto que nós queremos, ó. Vai aos bastardos. Aqui bastardos, ó, bastardos aqui significa os gigantes, tá? Os bastardos aqui são os gigantes. Filhos ilegítimos, tá, gente? Os gigantes eram filhos ilegítimos. Eles não poderiam existir da ótica, da lógica da criação do Senhor Deus, Yod-Heh-Vav-Heh. Isso aqui é um erro na matriz, tá, gente? Isso aqui é um erro na matriz. Então, por isso, ó, vai aos bastardos, aos repróbulos. Eu nem sei o que significa isso, repróbulos. Vamos ver. Repróbulos. Tô aqui no Gemini, tá? Inteligência artificial da Google. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Possui diversas interpretações e significados, variando de acordo com o contexto. Condenado, amaldiçoado, reprovado. Ah, tá. Reprovado. Os amaldiçoados. Então vai aos bastardos, os reprovados, né? Os filhos da fornicação. O que é a fornicação aqui? Desse contexto? Os anjos relacionados com as mulheres. E destrói os filhos da fornicação. Tá vendo? Então, pelo que o livro de Enoque fala, muita gente acha que no dilúvio os gigantes morreram afogados. O livro de Enoque não fala isso. Pelo menos não todos, né? Não todos, que na cabeça de muita gente o dilúvio veio para matar os gigantes, mas não foi isso que aconteceu. Pelo que parece, não foi isso. Parece que o dilúvio veio para lavar a terra do sangue que estava impregnado em todo lugar, porque eles estavam derramando sangue em tudo quanto é lugar. Aí diz assim, ó: e destrói os filhos da fornicação. Então quem que foi designado para fazer isso? Aqui, ó. De acordo com o livro de Enoque, Gabriel. O mesmo que foi para Maria e falou com a Maria que ela teria um filho chamado Jesus, tá? Aí diz assim, ó: olha só como que Gabriel faria isso. Como que Gabriel destruiria os filhos da fornicação? A descendência das sentinelas de entre os homens, tá? Então, os repróbitos, os bastardos aqui, ó, os filhos da fornicação, são isso aqui, ó, os descendentes da sentinela entre os homens. Aqui falou quem é. Por isso que na Bíblia fala sobre fornicação, fala sobre filhos do pecado, filhos da destruição,
Isso aí, gente, é uma referência clara, tá? Do livro de Enoque. Se você não conhece o livro de Enoque, você não entende o que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala que o humano tem que fugir dessas coisas, para eles não se assemelhar aos filhos da desonra, ao erro da matriz, entendeu? Você que é uma criatura que foi arquitetada por Deus, filho de Deus, você não pode se assemelhar ao erro da matriz, você entendeu? Porque senão Deus vai ter que te deletar também. Esse que é o ponto. Aí como é que Gabriel ele fez? Ó, traze-os e excita-os uns contra os outros. Isso aqui você vê na Bíblia, né? Quando os exércitos iam invadir Israel, muitas vezes Deus enviava um anjo, né? Que esse anjo fazia? Eles começavam a lutar entre eles lá. Um se matar, o outro matar o outro. É uma técnica aí que eles sabem fazer, sabe? Os anjos sabem fazer isso. A, a, a parte de Enoque aqui fala que exatamente aconteceu com os gigantes. Aí vai entrar num outro vídeo que eu vou fazer sobre a guerra dos gigantes. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, a guerra dos gigantes. E vou falar detalhes, tudo dessa guerra aí, de tudo que eu estudei até agora. Inclusive isso está na mitologia grega. Né? A guerra dos titãs com os deuses do Olimpo é uma representação disso aqui que está sendo falado em Enoque. Faz-os perecer por muita matança, pois o prolongamento dos dias não será deles. Tá vendo? Quer dizer, Deus falou que eles não viveriam por muitos anos como os gigantes. Aí mais tarde até fala aqui, ó, eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperavam ter vida eterna. Então o que acontece? Olha, quando os. Vou dar real para vocês aqui sobre isso aqui, gente. Isso aqui é real mesmo. O que eu entendi até agora, tudo que eu estou estudando sobre isso aí. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar. O foco é Cristo, claro, nunca vai deixar de ser. O Evangelho, a salvação, tudo isso é importante. Mas isso aqui é uma coisa que me faz querer pesquisar sempre para me entender tudo o que aconteceu. Por que Deus ele condena as coisas e por que as coisas aconteceram assim. Olha só, Deus ele cria, é, Deus ele cria os homens, certo? Adão e Eva. Esses anjos, eles achavam, de alguma maneira, né? Quando os homens perderam ali a glória de Deus e decaíram da glória e tal, foram corrompidos pelo pecado, eles se tornaram muito frágeis, né? A Bíblia fala isso. Então, de alguma maneira, aqueles anjos ali, eles acharam que poderiam livrar a humanidade daquilo que Deus tinha determinado para ela por causa do pecado de Adão e Eva. Este que é o ponto. Por quê? Porque eles queriam criar ali uma geração que sobreviveria à morte. Já que os humanos estavam morrendo, eles viam lá, eles se afeiçoavam aos humanos, né? Até então pode ser que eles nem tinham vindo à Terra, se mostrado na feição de homens e se relacionado com homens, até então, mas eles começaram a ver os humanos, eles começaram essas criaturas começaram a se afeiçoar aos homens. É normal isso, tá? Jesus também se afeiçoou aos homens. A Bíblia fala isso, lá em Provérbios. E aí, só que os humanos morriam, né? Imagina, o cara se afeiçoa lá ao humano, tal, gosta dele, fica ali, né, vendo a vida dele, assistindo ele como novela, né, vamos dizer assim. Aí o cara vai e morre, o humano vai e morre. Aí ele não tem mais acesso, porque essa criatura, né, o espírito dela vai lá pro Sheol, né, e o corpo deteriora e morre. E o espírito de Deus, ele volta para Deus, a força, né, de vida, mas a alma dele, né, o intelecto dele fica aprisionado lá no Sheol. A Bíblia fala isso, né. Aí essas criaturas não tinham mais acesso ao Sheol. Eles não podem ficar indo nesses lugares, entendeu? Eles tinham até autoridade de ir no céu e na terra e tudo, mas tem lugares que tinham restrições, eles não ficavam indo lá. Não podia mais ter acesso. Então, possivelmente, tá, gente? Não tô falando que isso aconteceu não, mas eu não consigo ver outra coisa hoje. Eles começaram a querer, vamos consertar isso aí. Poxa, mas Deus falou que eles morreriam, mas eles não entendiam muito do propósito de Deus, que Deus também não falou muito nada com eles, que Deus já sabia também da turma aqui que se tratava ali, né? Então, assim, ó, vamos fazer uma coisa aí pra, né, ver se ajuda esses humanos aí. Quer dizer, eles vieram fazer algo que eles não tinham permissão nenhuma de fazer. Eles estavam tentando tirar a humanidade, não toda, né? Porque na verdade muitos se tornaram escravos deles ali, mas eles queriam ali melhorar de alguma maneira ali a humanidade, no sentido de criar filhos e esses filhos tivessem vida eterna.
Só que, qual que é o problema de tudo isso? Deu errado, que eles não são Deus. Eles não sabiam a quantidade certa que tinha que fazer para gerar humanos normais. Os humanos que eles geravam, né, que não eram só humanos, eram uma híbrido, né? Era um humano demônio, um humano. Na mitologia grega chama de semideus, né? Eram semideuses, né? Eram humanos, eram espirituais ao mesmo tempo, aquela coisa ali. Deu errado, começou a crescer demais. Comecei a crescer muito, começou a devorar tudo e começou a derramar mais sangue, mais sangue, mais sangue. E aí esses caras ficaram, poxa, e agora, né? Mas eles não tinham o que fazer, eles não conseguiam mais fazer nada. Já tinha saído do controle deles. Por quê? Porque eles não são Deus. Eles não controlam nada, não controlam a vida. Eles tentaram ser Deus, tentaram frustrar os planos de Deus, vieram para a Terra, se relacionaram com mulheres, geraram filhos. Pelo que o texto de Enoque fala, prometeram aos filhos deles a eternidade. Porque, não preocupa, eles morrem, mas vocês não vão morrer, porque vocês têm o nosso gene eterno aqui. Vocês têm a parte espiritual que vocês não vão morrer, né? Não é isso que é a doutrina da vida pós-morte? É basicamente isso, né? Então eles ensinavam ali os filhos dele, não, vocês não vão morrer não, pode ficar tranquilo. Então, ó, o texto fala claramente, eles rogarão a ti. Quem? Os Néfilins iriam rogar aos seus pais. Só que eles não iriam receber o que eles queriam, que era o desejo deles. Esperavam vida eterna, não iriam. E que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. Então Deus, ele falou ali que os homens iam viver 120 anos, não foi? Lá. Mas para os Néfilins, de acordo com o texto aqui de Enoque, fala que eles só viveriam 500 anos, não passariam disso. Mesmo que se eles se livrassem do dilúvio, alguma coisa desse tipo assim, podia ter certeza que mais que 500 também eles não viveriam, não. Tá? Não viveriam mais que 500 anos. Isso aí foi decretado por Deus, né? Aí, ó, aí Deus manda Miguel. Vai anunciar seus próprios crimes a Samiás. Aí ele vai lá para o outro lá, que é dois perversos, né? Foi lá, isso aí é outra história, não vou entrar aqui. Mas aqui vocês viram, né? Como que as coisas são, gente. Aqui o texto é muito claro com relação a isso aqui, né? Quando os caras morriam, o espírito se apartava, né? Do corpo deles. E eles se tornavam o quê? Espíritos da maldade. Por isso que nós temos hoje muitos e muitos situações aí de sobrenatural. E Deus fala para a gente não se envolver com isso, por quê? Por que você acha que Deus fala para não se envolver? Porque não são, gente, isso aí o apóstolo Paulo falou, né? As coisas que as nações sacrificam aos deuses, elas não sacrificam a deuses, aos ídolos, né? Eles sacrificam a demônios. Paulo falou isso, ou seja, essas criaturas estão ainda na terra e ainda se comportam da mesma maneira que se comportavam como eles tinham corpo. A diferença é que eles não têm mais corpo físico. Tá? Entendeu agora a diferença? Eles não têm mais corpo físico, eles estão aí vagando, estão aí. E aí, para nós terminarmos aqui nosso estudo e para a parte final dele, aí que está toda a questão aqui que eu queria levantar agora, que é a teoria que eu tô pensando há algum tempo.